A teoria da relatividade formulada, proposta por Einstein em 1905, estamos aqui falando da teoria da relatividade especial, acarretou uma série de consequências. Gostaríamos de fazer aqui um pequeno resumo dessas consequências, né? Lembrando que a teoria da relatividade é voltada para fazer com que possamos descrever os fenômenos físicos de tal forma a que haja uma equivalência entre a descrição de um fenômeno físico num dado referencial, poderíamos chamar de Z, esse referencial, com uma origem O, e um outro referencial que se desloca em relação a esse com uma velocidade constante, de forma que o que se move aqui é a origem desse referencial em relação àquele. Podemos utilizar V, hoje vamos também utilizar U para a velocidade de deslocamento da origem desse referencial em relação àquele. Quais são as consequências? Muitas. A partir da teoria da relatividade, nós temos hoje uma nova teoria para o espaço-tempo, ou novas concepções relativas ao espaço e ao tempo. De forma que, num primeiro bloco, poderíamos então falar das alterações, né, ou mudanças, né, nas nossas concepções a respeito do espaço-tempo. Na teoria da relatividade, espaço e tempo, ou coordenadas de um ponto no espaço, e o tempo naquele referencial estão relacionadas, se transformam de acordo com uma transformação de Lorentz. Então, temos agora um espaço-tempo que pode ser pensado como um espaço-tempo quadridimensional. Muda, portanto, as nossas concepções a respeito do espaço-tempo. Como resultado, né, nós queremos lembrar que o tempo perde o seu caráter absoluto, como propora inicialmente por Newton. O tempo agora passa a ser uma grandeza relativa. Então, o tempo, na teoria da relatividade, é relativo. Temos ainda, em relação ao espaço-tempo, alguns fenômenos curiosos, né? Por exemplo, a contração de Lorentz. Esse é um fenômeno muito interessante que tem consequências em relação ao aspecto visual dos objetos que se movem em relação a nós, por exemplo, com uma certa velocidade, né? Também aqui poderíamos mencionar, né, a dilatação do tempo, um fenômeno interessantíssimo. É uma consequência também da teoria da relatividade. De forma que, de um lado, nós temos essas mudanças em relação à nossa concepção do espaço-tempo, do conceito de tempo especialmente. Ora, também na teoria da relatividade, nós encontramos algumas novidades, né? De novo, uma nova percepção
sobre determinadas grandezas físicas, né? Então, vamos falar aqui de algumas grandezas físicas, né, que mudam. Nós temos aqui uma consequência em relação a certas grandezas físicas. Por exemplo, a energia de uma partícula, ela é dada quando a partícula está em movimento com uma velocidade v, ela é dada por m vezes c ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E em particular, e aí uma novidade incrível, assombrosa, se a partícula tem velocidade v igual a zero, então ela tem uma energia que é igual a m vezes c ao quadrado. Esse foi um grande feito da teoria da relatividade. Posteriormente, tivemos, eu diria que a humanidade, não, passou a lidar com um grande problema, não, que é o desenvolvimento de artefatos nucleares, não, ameaçando, inclusive, não, o nosso modus vivendi aqui na Terra, no nosso planeta. Outras grandezas físicas são também igualmente reformuladas nas suas expressões. Por exemplo, o momento de uma partícula, o momento linear de uma partícula, que na mecânica newtoniana, sem a teoria da relatividade, o momento é igual a massa vezes a velocidade. Mas não, na teoria da relatividade, o momento é redefinido, de forma que momento é igual a m vezes v vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c2. Então aqui temos uma grande novidade, uma consequência importante. O momento linear de uma partícula não se relaciona de uma forma muito simples com a velocidade. O momento não é igual a m vezes v. Na teoria da relatividade também é possível entender que partículas de massa zero podem ter também um momento. E, neste caso, a relação entre energia e momento é igual a P vezes C. Ora, temos então algumas consequências em relação a grandezas físicas. Temos aqui a possibilidade de encontrarmos consequências em relação a certos efeitos. É claro que um dos efeitos que a gente muitas vezes gosta de chamar a atenção para ele é o fato de que, se num referencial a luz for percebida como sendo uma luz amarela, um outro referencial, essa luz muda de cor. Ela pode ser percebida por um outro observador que vê um referencial se movimentando em relação ao outro, com velocidade v, ele pode perceber essa luz como sendo vermelha. Portanto, digamos assim, a teoria da relatividade introduz um conceito de relatividade da cor. Esse efeito é conhecido como efeito Doppler. Temos aqui, então, efeitos especiais. Hoje, nós vamos ver alguns efeitos especiais. Por exemplo,
em relação à direção do movimento. Num referencial, eu tenho uma direção e em outro referencial, a direção vai ser diferente. Mudanças em relação à direção e que tem também consequências do ponto de vista de como os objetos se nos apresentam quando eles estão em movimento. Hoje vamos falar não só da cor, né? Vamos falar também, o que é importante, da intensidade luminosa, que pode ser diferente para diferentes observadores, né? Então muda a direção, pode mudar também a intensidade, né, da luz, né? Ora, a teoria da relatividade, por outro lado, faz algumas previsões, né? Poderíamos chamar aqui de outras, né, previsões, né? E são muitas, né? Mas hoje nós vamos falar, por exemplo, da questão da adição de velocidade. Temos uma nova regra para a adição de velocidades, né? Ora, a teoria da relatividade também altera a nossa percepção, né, em relação ao que é ou que são dois fenômenos instantâneos, né? Temos aqui também outras consequências, né? Então, por exemplo, em relação, né, a nos comunicarmos, né? Ou seja, a velocidade da luz é a velocidade limite. Nada pode ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E isso traz uma série de consequências do ponto de vista da causalidade. Se um evento pode ter sido a causa de outro evento. Então, essa é uma questão realmente bastante importante, a questão da causalidade, né? Isso é importante também que se discuta. E a velocidade da luz como sendo a velocidade limite. Isto traz uma série de consequências. Dentre elas, nós veremos a radiação. Finalmente, nós poderíamos mencionar, além dessas, a questão da dinâmica relativística. A teoria da relatividade introduz, né, uma nova dinâmica, né, conhecida como dinâmica relativística. Na dinâmica relativística, a equação continua sendo dp dt igual a F. No entanto, P não é igual a m vezes V. Força, agora, é a taxa de variação instantânea do momento, não é mais da velocidade. Não é mais uma grande novidade, uma grande consequência. De forma que, na dinâmica relativística, o que importa é o momento. Finalmente, queremos lembrar que, no eletromagnetismo, apesar das equações serem as mesmas, eu diria que aqui podemos falar de uma outra consequência, que é uma nova visão sobre fenômenos eletromagnéticos. Por quê? Na teoria da relatividade, a gente se dá conta de que campos elétricos e magnéticos são as duas faces da mesma moeda. Num referencial, se eu tenho um campo elétrico, no outro referencial, além do campo elétrico, eu tenho um campo magnético. O campo magnético, consequentemente, agora ele é pensado como o resultado tão somente do movimento de uma carga elétrica. E é a base para a lei de Biot-Savart. Ora, a mesma coisa
podemos falar em relação à força de Lorentz. Então, as consequências do eletromagnetismo são profundas, muito ricas. Por conta disso, nós chamamos de física moderna aquela parte da física que leva em conta a teoria quântica, a física quântica e a teoria da relatividade. Ou seja, a teoria da relatividade é um marco. A partir dela, nós podemos falar de uma nova física, a física moderna.